Estariam alguns países predestinados a viver sob o mando de homens fortes e instituições fragilizadas? A Rússia trocou o antigo império dos czares pelo regime comunista e agora começa a registrar uma nova tendência à perpetuação no poder com os candidatos de sempre. Essa questão volta a ser levantada no momento em que se realizam novas eleições presidenciais. Ao mesmo tempo, observa-se o surgimento de uma verdadeira fábrica de multimilionários que se aproveitaram do processo de privatização e espalham suas fortunas pela Europa e Estados Unidos, comprando empresas, equipes esportivas e até jornais. Em meio a tudo isso, não poderia faltar a máfia russa, uma das mais poderosas do mundo. A matéria de capa de hoje fala desses novos czares do século XXI. Fique com a gente. Poucas histórias retratam de forma tão perfeita o universo dos bilionários russos como um processo em andamento no Tribunal de Londres. Lá, Boris Berezovsky, aquele mesmo que andou rondando o Corinthians no esquema de lavagem de dinheiro, processa Roman Abramovich, dono do Chelsea, tentando receber indenização de bilhões de dólares. O difícil para os juízes ingleses é saber em quem acreditar. Boris Berezovsky, 65 anos, ex-vendedor de carros que de repente se tornou multimilionário com as privatizações na Rússia no setor de petróleo e com o tráfico de influências. No início da década de 90, Berezovsky se aproximou do ex-presidente Boris Yeltsin a fim de abrir caminho para seus negócios. Foi assim que conseguiu a assinatura presidencial para um dos empreendimentos de Roman Abramovich, seu então protegido e hoje inimigo. Berezovsky obteve aprovação para o funcionamento de uma empresa de Abramovich que iria juntar 3 atividades do setor petrolífero: produção, refino e venda, o que não estava previsto na antiga legislação. Intitulada Sibneft, a empresa prosperou rapidamente a partir do ano 2000. Berezovsky caiu em desgraça no Kremlin ao entrar em rota de colisão com o presidente Vladimir Putin. Pouco depois, deixou a Rússia para viver como exilado em Londres. Antes disso, havia recebido 1 bilhão e 300 milhões de dólares de Abramovich. Aí começam as diferentes versões. Segundo Berezovsky, Abramovich se aproveitou da sua fraqueza e o forçou a vender ações que tinha na companhia petrolífera. De acordo com Abramovich, seu ex-padrinho recebeu aquele dinheiro como Krishna, palavra do submundo na Rússia que significa proteção. No caso, teria sido pela ajuda para concretizar o negócio e a proteção física contra a ação de gangues que sequestram ou matam pessoas que não pagam resgates. Ainda na versão de Berezovsky, as ações compradas por 1 bilhão e 300 milhões foram vendidas por um valor 10 vezes maior em 2005. E agora, o ex-padrinho, que aparece com a amante nesta foto, tenta na justiça britânica receber indenização de 6 bilhões de dólares. Na batalha travada nos tribunais, é claro que não poderiam faltar esqueletos no armário. A defesa de Abramovich resgatou a história de um ex-sócio de Berezovsky que apareceu misteriosamente morto em sua mansão de Londres. Os advogados do rival respondem com o caso do gerente de uma refinaria de petróleo que não aceitava a venda do negócio para Abramovich e foi morto em circunstâncias não esclarecidas. No meio do processo, uma das testemunhas do dono do Chelsea recebeu um e-mail atribuído pela defesa a Berezovsky. O texto da mensagem dizia: "Eu sei que você o está ajudando. Estou de olho em você. Ouço suas ligações telefônicas. Controlo suas mensagens. Assinado: Eu sou o doutor do mal." A exemplo dos demais novos ricos e poderosos que surgiram na Rússia nas últimas décadas, Abramovich e Berezovsky têm carreiras repletas de curiosidades e dinheiro. Muito dinheiro. A fortuna de Roman Abramovich é estimada pela revista Forbes em algo em torno de 14 bilhões de dólares. Como num passe de mágica, no início dos anos 90, ele saltou de uma fábrica de brinquedos montada com dinheiro do sogro para o ramo de petróleo. Primeiro como revendedor e mais tarde proprietário de uma grande empresa, a Sibneft. Depois de assistir a uma partida de futebol em Londres, resolveu comprar um time e comprou o Chelsea. Com uma mansão em Londres e casas espalhadas pelo mundo inteiro, ele utiliza um Boeing e um Airbus para se deslocar. Tem um iate tão grande que não pode atracar em Mônaco, o ancoradouro preferido das celebridades internacionais.
Suas namoradas têm sempre metade dos seus 46 anos. Já Berezovsky perdeu boa parte da sua fortuna ao deixar a Rússia, mas ainda dispõe de cerca de 800 milhões de dólares, segundo as revistas especializadas. Na década passada, a empresa MSI, fundada pelo iraniano Kia Jorabirshian, que tinha Berezovsky entre seus acionistas, tentou assumir o controle do Corinthians. Acusados de lavagem de dinheiro, tanto Kia como Berezovsky tiveram sua prisão decretada. O primeiro teve de abandonar o país às pressas e o segundo tratou de se manter longe daqui. Adivinhe quem acaba de comprar o apartamento mais caro de Nova York? Claro, um dos integrantes do clube de super ricos da Rússia. Valor do imóvel? 88 milhões de dólares. Alguma coisa em torno de 180 milhões de reais. Ou seja, dinheiro suficiente para comprar algumas dezenas de imóveis nas áreas mais caras de São Paulo e Rio de Janeiro. Endereço 15 Central Park West. O prédio ali situado é tido como um dos melhores imóveis do mundo, em conforto e localização. O apartamento tem cerca de 2.000 metros quadrados, 10 quartos, 3 salas e um amplo terraço com vista para o Central Park. Em menos de 5 anos, o antigo proprietário, Sandy Will, ex-número 1 do Citigroup, mais do que dobrou o capital investido. Pagou 42 milhões de dólares pelo apartamento em 2007 e agora vendeu por 88 milhões. O comprador é apenas o 93º homem mais rico do mundo, de acordo com a revista Forbes. Dmitry Rybolovlev amealhou uma fortuna de 10 bilhões de dólares ao se tornar o rei dos fertilizantes da Rússia. A exemplo de seus companheiros de clube, ele parece ter grandes segredos a esconder. Em 1986, cumpriu 1 ano de prisão sob suspeita de ordenar o assassinato de um antigo sócio, mas foi solto, segundo decisão de um tribunal de Moscou, por falta de provas. Por sua vez, Sandy Will resolveu se desfazer do imóvel porque está em plena campanha para a mudança de imagem, depois de ser incluído numa lista de 25 executivos dos setores financeiro e imobiliário que mais teriam contribuído para a crise de 2008. Will vai trocar a cobertura por um apartamento situado alguns andares abaixo, no mesmo prédio, e garante, vai doar os 88 milhões de dólares para organizações que cuidam de crianças pobres. Como um ex-espião da KGB se torna banqueiro, acionista de empresas que vão do setor industrial, aeronáutico e até na imprensa britânica. Olha, é melhor não fazer perguntas como essa aos bilionários russos. Veja o risco que uma pessoa corre se resolver contrariar essa gente. No programa de entrevistas num canal de TV de Londres, um dos participantes resolveu fazer uma certa provocação. Eis que, de repente, o outro perdeu a paciência e... o provocador foi a nocaute. Veja de novo. O agressor é Alexander Lebedev, ex-agente da KGB, o antigo serviço secreto soviético. E o agredido é um ex-milionário que fez fortuna no ramo imobiliário de Moscou, mas acabou perdendo quase tudo e hoje denuncia a corrupção no país. De ex-espião, Lebedev saltou em pouco tempo para a condição de banqueiro, sócio de indústrias do setor aeronáutico, químico, têxtil e outras. Ao abandonar a Rússia depois de se indispor com o grupo de Vladimir Putin, ele se mudou para a Inglaterra, onde tenta montar um pequeno império jornalístico. Dono do Independent e do Evening Standard, Lebedev não aceita as denúncias de corrupção. Lembra que é sócio do Novaya Gazeta, único jornal independente na Rússia, e que tem entre seus amigos e colaboradores o ex-presidente Mikhail Gorbachev, político de idoneidade acima de qualquer suspeita. Mas o fato é que Alexander Lebedev não consegue escapar da implacável lista da revista Forbes, onde aparece com uma fortuna de 13,5 bilhões de dólares. Não é das maiores, isso só o coloca no número 358 entre os homens mais ricos do mundo. Mas é muito mais do que se pode ganhar numa loteria e bem mais do que ganhava nos tempos de KGB. De multimilionário a presidiário, Mikhail Khodorkovsky, um dos homens mais ricos e poderosos da Rússia, caiu em desgraça depois de comprar briga com o primeiro-ministro Vladimir Putin.
Mikhail Khodorkovsky já foi o homem mais rico da Rússia e a 16ª fortuna do mundo. O ex-vice-ministro de Minas e Energia do país controlava a Yukos, uma das maiores empresas de petróleo do país, que havia sido privatizada em 1996. Mas sua sorte mudou depois que o empresário passou a fazer duras críticas ao governo de Vladimir Putin e a financiar políticos de oposição. Por ordem de Putin, a Yukos passou por uma reavaliação fiscal e os técnicos do governo determinaram que a empresa devia 27 bilhões de dólares em impostos. Com os ativos congelados pela justiça, a empresa teve sua falência decretada. Khodorkovsky foi acusado de fraude e evasão fiscal e acabou condenado a 8 anos de prisão. Pouco depois, novas acusações ampliaram a sua pena para 14 anos de reclusão. Os opositores de Putin e organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, acreditam que a prisão do ex-homem mais rico da Rússia foi motivada por razões políticas. Um filme que retrata a trajetória de Khodorkovsky foi lançado em setembro do ano passado, mas sua exibição em território russo foi proibida pelas autoridades. É neste clima de denúncias, prisões e histórias de fortunas feitas da noite para o dia que os russos participaram de mais uma eleição presidencial. Na tentativa de garantir um novo mandato, Putin mostra que é um excelente aluno nas artes da política, ao tocar em 2 pontos muito sensíveis para os russos, a cultura e o poderio militar. E prometeu que, se for eleito, vai elaborar uma lista de 100 livros de autores russos, incluindo literatura, teatro, história e outros temas que serão incluídos no currículo das escolas. A segunda jogada do marketing político de Putin foi apelar para o saudosismo daqueles que não esquecem os tempos do poderio militar soviético. E garantiu que, se eleito, vai devolver à Rússia a importância que teve neste campo. Até adiantou quais são os seus planos. Vai investir na produção de novos mísseis balísticos de alcance intercontinental, navios e submarinos e modernos caças-bombardeiros. Mas a grande surpresa foi o anúncio de que mandará construir uma rede de satélites com fins militares, o que poderá desencadear uma nova corrida armamentista com os Estados Unidos. Em meio às tensões da campanha, o governo anunciou a descoberta de um complô para matar Putin. De acordo com a versão oficial, terroristas treinados na República da Chechênia, que luta pela independência, foram capturados na Ucrânia, quando faziam os últimos preparativos para um atentado contra o primeiro-ministro. Os acusados foram presos. Independente do resultado das eleições, analistas políticos de Moscou destacaram a importância de se concluir o atual processo eleitoral sem as mesmas suspeitas que mancharam o resultado das eleições parlamentares de dezembro, vencidas pelo partido do governo, mas sob denúncias de fraude. Seria este o homem que Putin está preparando como sucessor para quando tiver que deixar a cena política? Em Moscou, muita gente acredita que o bilionário Mikhail Prokhorov é o novo Delfim, escolhido a dedo pelo primeiro-ministro para reinar no futuro. Mikhail Prokhorov é um grande amigo de Putin. Aos 46 anos, com uma fortuna de 18 bilhões de dólares, que o coloca em 32º lugar entre os mais ricos do mundo, é apontado como dono de um promissor futuro político. Terceiro homem mais rico da Rússia, com uma fortuna construída no setor de mineração, especialmente ouro, Prokhorov também tem suas manias, como todos os novos ricos da Rússia. Apaixonado por basquete, comprou o time do New Jersey Nets, tornando-se o primeiro estrangeiro a controlar uma equipe da NBA, a National Basketball Association dos Estados Unidos. E como os demais integrantes do grupo a que pertence, também já se envolveu em confusões. Em 2007, chegou a ser detido num resort de esqui em Courchevel, nos Alpes franceses, por suspeita de contratar prostitutas para entreter hóspedes em seu chateau. A jornalista Vivian Oswald, autora do livro Com Vista para o Kremlin, foi correspondente do jornal O Globo em Moscou e conhece bastante o jogo político naquele país. De Brasília, onde trabalha atualmente, ela falou conosco pela internet sobre o atual momento na Rússia. Eu acho que é inevitável a vitória do Putin, pelo menos ela tem sido dada como certa, a vitória do Putin tem sido dada como certa. As últimas pesquisas de opinião apontam para ele 53% das intenções de voto, quer dizer,
o que pode significar que a eleição vai ser concluída no primeiro turno, como que é o Kremlin. Vai ser uma manifestação de força, vai ser uma demonstração de força do Kremlin a vitória no primeiro turno, que é o que eles querem, mostrar que o Putin continua sendo o político mais importante, mais forte da Rússia, mas, ao mesmo tempo, isso vai obrigar a uma mudança no formato do governo. Quer dizer, uma vitória do Putin no primeiro turno, embora signifique que ele continue sendo um homem forte, não significa que ele vai poder manter o governo como ele vinha sendo. Os protestos foram um recado muito claro de que a população está insatisfeita. E o Kremlin entendeu isso. No próximo bloco, a roleta russa dos multimilionários que um dia estão de bem com o poder e no outro têm que fugir às pressas. E mais, a Rússia é um dos países mais perigosos do mundo para os jornalistas. Desagradar certos grupos pode significar a morte. A gente volta já. Nos últimos 10 anos, mais de 30 jornalistas foram assassinados na Rússia. O país é considerado um dos mais perigosos do mundo para o exercício da profissão. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova York, adverte que na Rússia, investigar denúncias de corrupção ou de violações dos direitos humanos significa, na prática, submeter-se a uma sentença de morte. Um dos casos mais rumorosos aconteceu com a repórter Anna Politkovskaya. Ela foi morta a tiros no elevador do prédio onde morava, em Moscou, depois de publicar uma série de reportagens denunciando torturas e assassinatos ocorridos durante a Guerra da Chechênia, uma pequena república que se rebelou contra o domínio de Moscou entre 1994 e 96. Acredita-se que os pistoleiros estavam a mando de Ramzan Kadyrov, aliado de Putin e atual homem forte na Chechênia. Politkovskaya trabalhava para o Novaya Gazeta, o jornal mais crítico do país. Outros 3 jornalistas da mesma publicação foram mortos em circunstâncias nunca esclarecidas. E vamos ouvir mais uma vez a jornalista Vivian Oswald, ex-correspondente do jornal O Globo em Moscou. O Putin é tido como a única pessoa capaz de conter as forças políticas várias que estão nos bastidores da política russa. O Putin é uma pessoa que veio da antiga KGB, ele foi diretor do FSB, ele é uma pessoa que é vista pelos russos como um homem de pulso firme, e os russos gostam disso. Ele, durante a sua gestão, seus 2 mandatos, logo depois do Yeltsin, ele conseguiu fazer a economia crescer a uma taxa média de 7% ao ano durante praticamente uma década, muito grande. Ele deu a estabilidade aos russos depois da crise da década de 90, uma das piores que eles já tiveram, e isso é uma coisa com a qual o Kremlin joga muito. O Putin é muito associado à força, à estabilidade e, para os meios políticos, o homem capaz de conter as brigas internas, as forças dentro do partido. Um empresário influente, com um trânsito fácil nos círculos do poder de Moscou, de repente resolve fugir do país. Primeiro para a Turquia e depois para os Estados Unidos. No exterior, dispara uma denúncia com o endereço certo: o primeiro-ministro Vladimir Putin. Durante 17 anos, Sergei Kolesnikov foi um dos principais dirigentes do Banco Rossiya, gigante do setor financeiro que mistura interesses estatais com capitais privados. Ao deixar o país, Kolesnikov revelou que dinheiro do banco estava sendo desviado para a construção de um palácio à beira do Mar Negro, destinado às férias de verão de Putin. Segundo a acusação, fundos da estatal Gazprom também teriam sido utilizados com esse objetivo. E mais, tanto a estatal como o banco estariam envolvidos na transferência ilegal de valores via paraísos fiscais, no total de mais de $1 bilhão. Kolesnikov chegou a escrever uma carta ao presidente Dmitry Medvedev, relatando tudo o que afirma ter presenciado. Mas assessores de Putin disseram que essas histórias não passam de invenções absurdas. Na cena política moscovita, a regra número 1 é não enfrentar o czar Vladimir Putin. O preço, para quem ignora isso, pode ser alto.
Oleg Deripaska poderia reivindicar a coroa de rei do alumínio da Rússia, mas seus negócios vão muito além e incluem os setores de energia, aviação, a indústria automobilística, a construção civil e, é claro, as finanças. Há 4 anos ele chegou a ser apontado como o número 1 dos bilionários russos, com uma fortuna estimada em 28 bilhões de dólares, total que ele nunca confirmou. Mas a crise de 2008 e algumas apostas erradas o derrubaram para o 8º lugar, com algo em torno de 4 bilhões e 800 milhões. Todo esse dinheiro não impediu que ele fosse humilhado em público pelo primeiro-ministro Vladimir Putin. Em junho de 2009, empenhado em reduzir os efeitos da crise financeira internacional sobre a Rússia, Putin estava percorrendo empresas pelo país afora, quando visitou uma fábrica de alumínio que havia sido fechada e os funcionários não haviam recebido salários. De volta a Moscou, Putin convocou uma reunião com dezenas de empresários que, segundo ele, deveriam assumir, junto ao governo, o compromisso de contribuir para promover o crescimento econômico. Ao perceber que o dono da fábrica de alumínio, Oleg Deripaska, não havia assinado o acordo, Putin lhe deu um sermão e o forçou a assinar. Se a vida é um tormento para alguns dos muito ricos da Rússia, para outros é um longo dolce far niente. Veja, por exemplo, o caso do maior magnata do ramo imobiliário de Moscou. Ele ficou conhecido como o Donald Trump da Rússia por ter construído uma fortuna de bilhões de dólares no setor de construção civil do país. Bem longe do frio de Moscou, nos últimos tempos, Vladimir Doronin tem sido visto com frequência na companhia da modelo Naomi Campbell, na Riviera Francesa ou na ilha de Cleópatra, na Turquia. O casamento entre os dois chegou a ser anunciado várias vezes pelos tabloides ingleses, mas, por enquanto, Doronin parece mais preocupado em aproveitar a vida e se manter distante da realidade de Moscou. Após a queda do regime comunista em 1991, a Rússia se transformou numa verdadeira fábrica de multimilionários. Em pouco mais de 3 décadas, o capitalismo russo permitiu o surgimento de mais de 100 bilionários, além das fortunas situadas na casa dos milhões de dólares. Diante desses números, como não dar razão a Churchill, quando ele dizia que o capitalismo é a distribuição desigual do sucesso e o comunismo, a divisão equânime do fracasso? Veja bem, ninguém aqui falou em justiça social, hein? Quem afirma é a revista de Economia e Finanças de Moscou, Finance. A Rússia nunca teve tantos bilionários. No início deste ano, esse clube ultra exclusivo somava 114 sócios. Todos têm algo em comum. Eram pobres na época do regime comunista, mas desfrutavam de fortes ligações no poder. Foi no governo de Boris Yeltsin, o primeiro presidente da era pós-soviética, que essas fortunas começaram a ser construídas. A fórmula era simples: com a ajuda de algum figurão do governo, obter a concessão para explorar um dos setores que antes estavam sob controle do Estado. Empréstimos surgiam da noite para o dia, para quem tivesse uma boa conexão, e depois era só demonstrar uma certa boa vontade com o poder. Ao contrário do que seria de se esperar de um ex-país comunista, as fortunas não levaram a uma melhor distribuição de renda. Na Rússia, 2,5% da população controlam cerca de 80% dos bens. Não é à toa que os novos ricos da Rússia se destacam entre os grandes compradores de iates, jatos particulares, mansões na Riviera Francesa, ilhas paradisíacas no Caribe, Pacífico ou Índico e carrões que circulam por Moscou protegido por verdadeiros exércitos particulares. No próximo bloco, com uma enorme riqueza em petróleo e gás, a Rússia tem importância vital para a economia europeia e mais. A máfia russa conta com um exército de milhares de pessoas espalhadas por dezenas de países. A gente volta já. Com 140 milhões de pessoas, a Rússia é um gigante não apenas pelo tamanho do território e da população. Do ponto de vista estratégico, é um importante aliado para a abalada economia europeia.
São duas as cartas que essa potência carrega na manga. Se a vodka aquece o inverno rigoroso dos russos, a economia move-se com outros combustíveis. A Rússia tem a maior reserva de gás do mundo, 1/4 de todo o gás natural disponível. É o principal fornecedor de países europeus e utiliza isso como moeda política. Em 2006, o suprimento de gás para a Ucrânia foi cortado quando a relação entre os dois países esfriou. As principais exportações russas também são a madeira, metais, produtos químicos e armas e equipamento militar. Outro trunfo é o petróleo. Eles têm a 8ª maior reserva do mundo. A empresa Gazprom, de petróleo e gás, apesar de privada, é apontada pelos críticos do governo como um braço que atua a favor da geopolítica desenhada pelo Kremlin. A máfia russa é certamente a mais poderosa e atuante entre todas as organizações criminosas do mundo. Relatórios dos serviços de inteligência estimam que 100 mil pessoas, distribuídas por 8 mil facções, estão a serviço do crime organizado no país. Entre os líderes das gangues russas estão ex-militares e ex-funcionários da extinta KGB. Eles comandam grupos que detêm o controle de empresas de fachada, do tráfico de armas e de drogas, além de explorar jogos ilegais e atividades de prostituição. Nos últimos anos, a máfia russa passou a atuar em outros países da antiga União Soviética, como Ucrânia e Geórgia. Mas investigações apontam que seus membros estão espalhados pela Europa e Estados Unidos. Um dos chefões mais conhecidos, Vyacheslav Ivankov, chegou a cumprir pena em uma prisão americana. O japonesinho, como era conhecido no mundo do crime, morreu em 2009 em Moscou, depois de levar um tiro quando saía de um restaurante. Há 2 anos, o site Wikileaks publicou informações que vazaram da embaixada americana na Espanha. O documento afirmava que a Rússia havia se tornado um estado mafioso, assolado por casos de corrupção e redes de extorsão. O documento também sugere a ligação entre o então primeiro-ministro russo Vladimir Putin com a máfia. Quem primeiro denunciou o envolvimento do serviço secreto russo com os grupos criminosos foi o espião Alexander Litvinenko, que morreu em 2006 depois de ser misteriosamente envenenado. São inúmeras as organizações internacionais que tentam desvendar os tentáculos da máfia russa. Até agora, os esforços para conter a ação desses grupos não têm apresentado grandes resultados. Ela está mais semelhante à Camorra napolitana, que são vários grupos que de repente se unem para guerrear contra o Estado, mas normalmente guerreiam entre eles. Não existe uma hierarquia, como acontece, por exemplo, na Sicília, com a chamada verdadeira máfia, que é chamada de Cosa Nostra, né? Sempre a corrupção foi um grande problema. Ao tempo da União Soviética, e essa corrupção fazia com que essas organizações mafiosas, que tinham controle social e controle de território, atuassem parasitariamente ao funcionalismo público. Um funcionalismo público que vendia facilidades. Então, por exemplo, permissões para se morar em determinada cidade, ou autorização para se viajar de uma cidade para outra, para ter determinada atividade. Então, foi um funcionalismo muito corrupto, que favoreceu muito essa criminalidade organizada. Na segunda fase, em que já tem a abertura, teve esse acordo. Putin coloca: vocês não se intrometem na vida política e na política partidária da nova Rússia, e nós deixamos vocês com as suas atividades livres. Então, o que acontece em todo aquele mundo soviético, aquilo que existia atrás da cortina de ferro com as aberturas, na realidade foi uma oportunidade para delinquentes pegarem nichos para exploração. E há sempre a necessidade de ligações com as organizações da máfia. Por quê? Porque ali está a violência, ali está a força, ali está o controle de território, ali está o poder de intimidação. Então, aqueles que hoje são grandes empresários precisam estar à frente de organizações criminosas para ter esse braço armado, esse braço violento. Apesar de todas as diferenças que apresenta em relação a outros países, os analistas que observam a cena política da Rússia concordam em um ponto.
Enquanto a economia estiver crescendo e boa parte da população continuar consumindo, incluindo produtos de luxo ocidentais, o país tende a manter a estabilidade política. Mas a economia, como se sabe, está sempre sujeita a altos e baixos e, com ela, o poder. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.